Amados, glória a Deus pela tua vida. Boa noite a todos, então, paz seja convosco, amém? Amados, pega a tua Bíblia, abra ela no livro de Gênesis, capítulo 45, a partir do versículo 1. Gostei da Bíblia, Júlia. Gênesis 45, versículo 1. Hoje, amados, nós vamos dar a continuidade àquilo que nós iniciamos semana passada. Nós iniciamos, amados, falando sobre perdão. E foi um agir de Deus muito lindo. E hoje, amados, nós vamos dar continuidade. E hoje nós vamos falar um pouquinho da vida de alguém que teve que aprender a lidar muito com essa questão de perdão. Não deixar as coisas entrar no seu coração para conseguir viver as promessas que Deus tinha para a vida dele. Amém? Gênesis 45, versículo 1. Quem não tem, pode acompanhar na tela. Então José, não conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele, gritou: saiam todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviam também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? E os seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. José disse a seus irmãos: agora cheguem perto de mim. E eles chegaram, e então lhe disse: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. E Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês remanescentes da terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador de toda a terra do Egito. Até aqui, amém? Fecha os teus olhos por um instante, coloque a tua vida agora na presença do Senhor. Pai, nós te glorificamos neste momento, e nós te agradecemos, Deus. Obrigado, Pai, por estarmos na tua casa, por estarmos, Senhor, diante do Senhor, de termos a oportunidade de abrirmos o nosso coração, de termos, Pai, as nossas vidas tocadas, de termos as nossas vidas impactadas, de sermos alcançados, Pai, pela tua bondade e pela tua misericórdia. Que nessa noite o teu Espírito Santo, ele encontre liberdade para ministrar aos nossos corações, para falar conosco, porque nós estamos aqui, Senhor, para te ouvir. Eu coloco a minha vida nas tuas mãos, humildemente, Pai, eu te peço, usa-me e capacita, e faça de mim, Senhor, um instrumento. E que teu Espírito Santo, Pai, consiga, Pai, quebrantar cada coração, e que essa palavra, Senhor, venha tocar no íntimo de cada pessoa, e venha transformar as vidas. E aquele que crê, diga glória a Deus. Toma teu assento em nome de Jesus. Amém? Amados, eu acredito que é difícil a história de José não ser uma história conhecida. Eu acredito que a história dele, assim como tantas outras da Bíblia, são histórias que são muito conhecidas no meio cristão. E o que eu quero falar com você nessa noite começa falando a respeito sobre família. Nós sabemos, amados, que família é projeto, e projeto de Deus para dar certo. Para dar certo. Porque quando Deus
criou, quando Deus formou a família, foi para que a família fosse feliz, para que a família fosse abençoada, para que existisse amor, para que existisse cuidado, para que a família fosse a nossa base, a nossa segurança, o nosso porto. Mas infelizmente nem sempre é assim. E talvez, amados, às vezes, as nossas maiores lutas, as nossas maiores decepções, as nossas maiores batalhas, talvez serão travadas dentro da nossa própria família. Talvez, amados, aquele lugar que deveria ser o nosso lugar de base, o nosso refúgio, às vezes ele acaba se tornando um lugar de martírio e de sofrimento. E se nós olharmos para a vida de José, nós vamos ver, amados, que a história de José, ela é radicalmente mudada, como se diz, da água para o vinho, daquilo que estava bom para aquilo que agora é péssimo. E começa onde? Em casa. Começa com quem? Com a família. Talvez aqueles que a gente menos espera, talvez aqueles que a gente mais confia, talvez aqueles que a gente, não, esse aqui nunca vai falar de mim pelas costas, esse aqui nunca vai me trair, esse aqui nunca vai desejar o meu mal, não, esse aqui está comigo. Já aconteceu com alguém aí parecido? Imagina José, a história dele, amados, começa em Gênesis 37, e a Bíblia vai nos dizer em Gênesis 37, que ele e mais 10 irmãos, e Deus dá um sonho para ele. Gênesis 37, versículo 5, a Bíblia vai dizer: José teve um sonho e contou a seus irmãos, e por isso, interessante, né? Ele teve um sonho, Deus dá um sonho para ele, e quando ele conta o sonho, aqueles que deveriam, uau, que legal, mas a Bíblia diz que eles odiaram, eles já tinham inveja, e agora por ele contar o sonho, e o sonho é que ele seria grande, mas como ele era o menor, eles não gostaram do que eles ouviram, e aí a Bíblia relata de uma forma bem simples, e eles o odiaram ainda mais. Só que quando chega no versículo 9, desse mesmo capítulo, a Bíblia vai dizer que Deus dá um outro sonho. Se um sonho já causou todo aquele problema, agora imagina o segundo. Teve José ainda outro sonho que ele contou a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Aí agora a casa caiu, porque agora até o pai e a mãe já ficaram de cara com ele. Até o pai e a mãe já não estavam mais gostando dos sonhos de José, porque esse sonho eles estavam atando os molhos, e os molhos se levantaram, em cada molho ali representava os seus irmãos, representava o seu pai e a mãe, e todos vieram e se prostraram diante dele. Agora os seus irmãos já não gostavam, e agora o seu pai e a sua mãe já olham para eles assim: eu acho que o meu filho está fora da casinha. Muitas vezes, amados, nós contarmos os nossos sonhos, muitas vezes, amados, nós falarmos dos nossos projetos, das nossas alegrias, daquilo que a gente quer conquistar. Eu quero fazer isso, eu quero conquistar, e a gente se empolga com isso, não é? E aí a gente quer compartilhar com alguém, e a gente vai compartilhar com pessoas que a gente ama. E já aconteceu de você contar um sonho e a pessoa ficar triste? Porque nem sempre, amados, quando nós estamos contando, está dando tudo certo na minha vida, as pessoas vão ficar felizes. Quando nós vamos contar um sonho, olha, eu vou realizar isso, eu vou fazer aquilo, nem todas as pessoas vão ficar satisfeitas. E a Bíblia vai dizer lá no versículo 18, que por causa disso, de longe eles viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele. O pai tinha mandado ele ir no campo ver como é que estava a situação, e quando eles viram, eles disseram assim: vamos pegar ele e vamos matar ele. Interessante, amados, que quem estava pensando em fazer isso eram os irmãos. Irmãos de? Por quê? Porque tinham inveja,
Por quê? Porque José tinha sonhos. Por quê? Porque Deus estava mostrando para ele que grandes coisas Deus faria na vida dele. Só que os invejosos, amados, são complicados, né? Quando o invejoso ele não consegue alcançar aquilo que você tem, ele quer te derrubar. Ele se levanta e ele te mina para te derrubar. E aí a Bíblia conta que eles conspiraram contra ele. E a conspiração, amados, era o quê? Vão matar. Eles pegaram ele, jogaram ele numa cisterna, num buraco. A Bíblia vai dizer que aquele buraco estava seco, não tinha água, por isso que ele não morreu afogado. E ali eles ficaram maquinando, e um dos irmãos disse assim: se nós matar ele, o sangue dele vai correr nas nossas mãos, nós vamos ser culpados. E sabe o que me chama a atenção, amados? O que é melhor? Ser morto ou ser vendido como escravo? O que você acha que é melhor? O que é melhor? Eu prefiro ser vendido como escravo, porque pelo menos ainda eu estou vivo. Não é assim? Porque se ele tivesse sido morto naquele momento, a vida dele tinha acabado. O interessante é que se você olhar para essa história, eu não sei se você consegue ver Deus aqui. Como, pastor? Como que a gente vai ver Deus? Ou eles matavam, ou vendiam ele como escravo. Será que ali Deus já não estava dando livramento para ele não morrer? Por quê? Porque Deus já tinha projetos para ele. Deus já tinha sonho para eles. E ali, amados, se ele é morto pelos irmãos, os projetos de Deus morreriam. Então o que Deus faz? Deus providencia que passe uma caravana de ismaelitas, e José é vendido para eles por 20 moedas de prata. Não chegou nem a valer uma moeda de ouro. Os irmãos não gostavam dele mesmo. E agora ele é vendido para ser escravo. Quero que você entenda, ele era o preferido na casa do pai, odiado pelos irmãos, jogado no buraco e tirado do buraco para ser escravo. Parece que a vida deu uma guinada. Às vezes, amados, a nossa vida parece que nos pregam umas peças assim, né? Parece que está tudo bem, tudo confortável, tudo, e simplesmente quando vê, parece que tudo se desfaz. E a pergunta é: como que eu encaro esses momentos? Se nós formos olhar, amados, adiante, vai passar ali o capítulo 38, e quando chega no capítulo 39, versículo 1, a Bíblia vai dizer que José foi levado para o Egito, e Potifar, o oficial do faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que tinham levado para lá. Volta a fazer a pergunta, entre ser morto e ser escravo na casa de alguém, eu acho que ainda ser escravo está valendo, né? Melhor do que morrer. Mas era muito pior do que a época que ele era o filhinho queridinho do pai. Mas ele ainda agora estava vivo. O interessante nessa história, vamos lá que a história é longa. Versículo 2, olha o que acontece, ele é escravo. Diga, José era escravo. Olha o que a Bíblia diz: o Senhor Deus estava com... Mas ele não era escravo. Ele não tinha sido vendido como escravo. Tinha ou não tinha? Mas a Bíblia diz: o Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem, mas ele não era escravo. Como que um escravo prospera na casa do seu senhor? Simples, o Senhor Deus estava com ele, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu dono egípcio. Versículo 3, Potifar viu que o Senhor estava com José. Agora o dono dele, o proprietário, olha e diz assim: esse cara tem algo diferente. Esse cara tem algo diferente na vida dele, porque ele está na minha casa como escravo, mas tem algo diferente na vida dele. Sabe, talvez aquele momento onde José era para pensar assim: coitadinho de mim,
pobrezinho de mim, fui rejeitado, quiseram me matar, me venderam como escravo. E agora Potifar olha para ele, para o mesmo José, e diz assim: esse cara tem algo diferente na vida dele. Sabe o que é interessante? Que a Bíblia vai dizer: e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Olha o versículo 4: assim José achou favor diante dos olhos do seu dono e o servia. E ele o pôs José por mordomo da sua casa, ele passou as mãos tudo o que tinha. Agora, amados, ele já não era a ralé, agora ele já era o mordomo que estava no comando da casa do seu senhor. Por que que ele sai da ralé e passa a ser mordomo? Diga: Deus estava com ele. Interessante que ele foi vendido para ser escravo, e lá na cisterna Deus estava com ele. Ele chega na casa de Potifar para ser escravo, e Deus estava com ele. E lá na casa de Potifar a Bíblia diz que ele prospera, que ele é abençoado mesmo sendo, e agora ele já deixa de ser escravo, passa a ser mordomo. Talvez ele tinha motivo para reclamar. Tinha ou não tinha? Pô, eu estava bem lá na casa do meu pai. Olha o que os meus irmãos fizeram comigo. Olha onde eu vim parar. Querendo ou não, eu ainda sou escravo do meu Senhor. Ele podia estar reclamando, não podia? Mas ele não fez. E você vai ver, amados, que a cada passo da história de José, você vai ver que José nunca abriu a boca para reclamar. E nós vamos ver que a história dele vai ficar um pouquinho pior, porque agora estava bom do jeito que estava, não estava? Agora a Bíblia vai dizer um pouquinho adiante que a mulher de Potifar olhou para José e disse assim: ô, me bonito esse, vou pegar ele para mim. Ele estava bem de boa, quietinho, mas a Bíblia diz que ele era um homem bonito, e que a mulher de Potifar agora olhou para ele e disse assim: vem para minha cama. E José, sabe o que ele fez? Tem uns que vão pensar, ele foi para a cama. Não, a Bíblia vai dizer que ele começou a fugir da mulher, começou a se recusar, até que chegou um ponto, versículo 12, colocar no 12 vai ser mais fácil. Então ela o pegou pela roupa e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, deixando a roupa nas suas mãos, saiu fugindo. Ele sabia, amados, que ele não podia pecar, em primeiro lugar, contra Deus e contra o seu Senhor, porque ele sabia que aquilo era errado, mesmo ele sendo escravo, mesmo ele estando ali para servir Potifar, mas ele honrava a autoridade que estava sobre a vida dele. Ele podia aproveitar: agora eu vou pegar a mulher do meu patrão, agora o meu patrão vai sofrer na minha mão. Quem tem caráter, amados, quem tem caráter de verdade, não aproveita a fraqueza do outro para tripudiar em cima. Quem tem caráter de verdade, continua tendo caráter, mesmo tendo a oportunidade de pisar no outro, mas não pisa. Nós vamos olhar, amados, que ele é acusado de assédio. Potifar acaba acreditando na mulher e manda ele, sabe para onde? Prisão, cadeia. Agora que a coisa mais ou menos estava boa na casa de Potifar, agora ele acaba indo ainda mais para baixo. Agora ele é preso e ele é mandado para a cadeia. Agora ele é preso, e agora ele está lá num lugar, amados, esquecido, porque de lá era para morte. Ninguém saía. Não tinha essa, cumpra tantos anos e vai embora. Não, quando caía na cadeia ficava até a morte. Não tinha advogado para defender. Agora era o fim dele. Mas se nós olharmos, amados, a Bíblia vai nos dizer que ele lá na cadeia, ele coloca para nós o versículo 21, Gênesis 39, 21. Ele está dentro da cadeia, e olha o que a Bíblia diz: o Senhor, porém, ele estava onde mesmo? Ele estava onde? Mas quem é que estava com ele? Interessante, né? E foi bondoso com ele e o fez com que encontrasse favor aos olhos do... Interessante, amados, que agora ele vai mais para baixo, e mesmo no fundo do poço, quem é que estava com ele? Às vezes, amados, a gente fica com medo das lutas,
Às vezes, amados, a gente fica com medo dos problemas, às vezes a gente fica com medo das traições, às vezes a gente fica com medo com o que as pessoas nos fazem, e a gente esquece de uma coisa: se Deus estiver com nós, pode se levantar quem for, mas se Deus estiver com nós, nada vai nos abalar. E algo, amados, que que José carregava no seu coração era isso: ele sabia que aonde ele estava, Deus estava com ele. E agora, amados, assim como aconteceu na casa de Potifar, o carcereiro olha para ele e diz assim: esse cara tem algo de diferente. Eu não sei o que é, mas esse cara não é um preso comum. E se nós seguirmos olhando, o carcereiro entrega a chave da cadeia para José e diz assim: administra a prisão, porque tu sabe muito melhor desse negócio aqui do que eu. Agora, amados, ele estava no controle da prisão, mas ele ainda era prisioneiro. Mas a Bíblia vai nos contar, vamos seguir adiante, que em Gênesis 40, o copeiro e o padeiro do faraó foram colocados na cadeia, porque houve uma situação lá. E aí, num certo momento, eles tiveram um sonho, cada um deles teve um sonho. E quando eles contaram o sonho na cadeia, José olhou e disse assim: o teu sonho quer dizer isso, vai te acontecer isso e isso, daqui a 3 dias tu vai voltar para o palácio. O outro escutou, disse assim: o sonho foi bom para ele, vou contar o meu sonho. O meu sonho foi assim, assim, daqui a 3 dias tu também vai sair daqui. Só que tu vai sair daqui para ser morto. 3 dias depois, o copeiro é restituído para servir a mesa do faraó, e o padeiro é enforcado. O que José falou, aconteceu. Por quê? Porque o Senhor estava com ele. Mas o interessante, amados, que nem sempre as pessoas que nós ajudamos, elas lembram que nós ajudamos, não é assim? Interessante, amados, que quando as pessoas estão no fundo do poço, ou quando as pessoas chegam a nós, estão com as suas vidas destruídas, e quando você ajuda ela a levantar, ajuda a família a restaurar, as coisas começam a dar certo. Quando está tudo bem, existem pessoas que olham e dizem assim: eu não lembro de mais nada do que tu fez, eu não lembro do que você me ajudou. Como é que se chama isso mesmo? Ingratidão. A gente só serve quando está ajudando, caso contrário, não tem valor. Não é mais ou menos assim ainda hoje? Mas vamos lá, não vamos nos deter aos detalhes. Quando ele interpreta o sonho, ele diz assim: lembra-te de mim. Só que o copeiro não lembrou. E passou um tempo, amados, e aí agora a gente pode parar outra vez para prestar atenção numa coisa. José não podia agora ter ficado triste: pô, Deus, tu estava comigo aqui na prisão, o Senhor me deu a revelação do sonho, eu interpretei o sonho para o copeiro está lá, e agora o copeiro não lembrou de mim, o copeiro não falou de mim para o faraó. A pergunta é: teria adiantado ele ter falado para o faraó se o faraó não estava precisando? Amados, nós vamos ver um pouquinho adiante na história, em Gênesis 41, que agora o faraó tem um sonho, e aquele sonho perturba o faraó, e ele chama todos os sábios, e ninguém consegue interpretar o sonho. E agora aquilo começa a incomodar o faraó, e o faraó vai dizer assim: mas não tem ninguém na nação que possa interpretar o sonho. Quem é que acaba lembrando? Na hora certa, no momento certo, Deus coloca a pessoa. Às vezes, amados, nós estamos reclamando e não esperamos chegar o tempo certo. Se o copeiro tivesse saído da cadeia, chegado lá: o rei, faraó, tem um cara lá que interpretou meu sonho. O faraó ia dizer: estou precisando de nada dele. Agora, naquele momento, quando ele lembra, o que acontece? Gênesis 41, 14, coloca para nós. Então o faraó mandou chamar José e o fizeram sair às pressas da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se. Agora não era mais o prisioneiro. Tu vê que fizeram barba, trocaram roupa, deram uma repaginada, e ele foi falar com o faraó.
Naquele momento, amados, para prestar atenção. Naquele momento, talvez José disse assim: agora é a minha hora. Por que que, talvez ele podia ter pensado, por que que antes o copeiro não falou de mim? Porque antes não faria diferença. Tem coisas, amados, que estão acontecendo na nossa vida, que hoje nós não sabemos o porquê está acontecendo. Talvez tem lutas, talvez tem pessoas que se achegam, talvez tem pessoas que se afastam, e nós não sabemos o porquê, amém? Só que nós temos que aprender uma coisa: se realmente nós cremos em Deus, se a nossa vida está no Senhor, amados, aprenda a confiar em Deus. Tem situações, amados, tem lutas, tem barreiras como essas, tem batalhas que nós vamos enfrentar e que nós não vamos conseguir entender por quê. Por que que Deus está fazendo isso comigo? Por que que Deus está permitindo? Por que que isso está acontecendo? Por que que aquela pessoa que eu ajudei agora não me ajuda? Por que que aquela pessoa que eu estendi a mão agora nem lembra mais de mim? Por quê? E às vezes a gente fica só no por quê? Amados, tudo tem um tempo certo. Sabe qual é o tema dessa mensagem para hoje? Deus sabe de tudo. Ele sabe. Mas pastor, Deus sabia o que ia acontecer com José quando deu o sonho? Se nós olhar para a Bíblia, sabia. Mas por que que ele permitiu que José passasse por tudo que passou? Porque lá na frente Deus já tinha preparado o sonho para si. Só que muitas vezes, amados, a dor que hoje você está passando, o processo doloroso que hoje você está vivendo, você não está entendendo, você não está compreendendo. Às vezes a gente ora, às vezes a gente chora, às vezes a gente clama a Deus e Deus está em silêncio. Deus não responde, Deus não se manifesta, Deus não manda ajuda, parece que Deus não faz nada. Por quê? Porque Deus está preparando tudo. Na hora certa, no tempo certo, o Senhor vai te dizer assim: está aqui, meu filho, o que eu tenho preparado para você, está aqui. Às vezes, amados, nós estamos sofrendo por antecedência. Às vezes nós queremos que Deus faça as coisas para ontem, mas nós não entendemos o processo que precisa acontecer, porque muitas vezes nós não temos noção daquilo que Deus já preparou e vai fazer lá na frente. Aí a gente diz assim: não, mas se Deus já fizesse assim, se Deus já ajeitasse desse jeito, e Deus está dizendo assim: eu tenho coisa muito melhor para fazer na tua vida, eu tenho coisa muito maior para fazer na tua vida, apenas aguenta o processo. Se nós aprendêssemos, amados, a reclamar menos durante as nossas lutas e a confiar mais em Deus, você ia perceber, amados, nós iríamos perceber que as nossas lutas nem são tão grandes assim. O problema é que nós estamos reclamando demais. O problema, amados, é que nós estamos sofrendo por antecedência, por algo que nós queremos que aconteça agora, e Deus está dizendo: mas não é agora. O que eu vou fazer na tua vida é um pouquinho mais na frente. Ah, mas eu queria que fosse agora. E Deus vai dizer assim: eu não vou mudar os meus planos por tua causa. Os planos que eu tenho para você, eu vou fazer cumprir no meu. Vê que o copeiro sabia de José e esqueceu. Mas quando o faraó precisou, quem é que precisou? O cabeça da nação do Egito. Aquele que tinha todo o poder sobre a nação, aquele que podia chegar e dizer assim: tira ele da cadeia. Aquele era o único que tinha poder para tirar José da morte, porque a cadeia era a morte. E agora ele vai dar uma repaginada e vai até o faraó. E a Bíblia, amados, vai nos contar que quando ele chega lá, Faraó conta o sonho. Não vamos entrar em detalhes para nós não nos perder, porque senão a gente vai até a meia-noite e nós vamos antecipar a vigília de amanhã para hoje. Ele interpreta o sonho. E sabe o que é o interessante? Que ele interpretou o sonho. Ele disse: Faraó, esse sonho significa isso, isso, isso. Esse sonho está te dizendo, Faraó, que durante 7 anos vai ter muita fartura, vai ter muita abundância, as coisas vão assim, ó.
Mas quando passar esses 7 anos, vai vir 7 anos de muita seca, de muita estiagem, de muita escassez, de muita fome. E ali ele entrega a interpretação do sonho. Já estava bom ou não estava? Mas presta atenção, ele vai dizer assim: Faraó, acha alguém nessa nação, alguém que tenha sabedoria, alguém que tenha o Espírito de Deus. Só faltou ele dizer assim, ó, alguém que tenha capacidade, e coloca como chefe, e faz com que essa pessoa prepare durante os 7 anos de fartura, faz com que ela guarde 20%, ele já deu até as porcentagens. A cada ano, de tudo que produzir, vocês guardam 20%. 20% no primeiro, segundo, terceiro, até o 7º. Ah, mas vai faltar aonde guardar? Levanta pessoas nas cidades e começa a construir celeiros, e ali tu vai estocando comida, ali tu vai guardando comida, vai fazendo cisterna, vai guardando água, vai acumulando as coisas, para que quando chegar os 7 anos de fome, de seca, de escassez, tu vai estar assim, ó, de produto, o mundo não vai ter, e vai vir todo mundo comprar de ti, tu vai ganhar muito dinheiro, tu vai te tornar a maior nação do mundo. Então vê se tu acha alguém que tem a capacidade de fazer tudo isso acontecer. Para quem é que você acha que o faraó olhou? Ele disse assim: mas José, tu é o cara, tu tem o Espírito de Deus sobre a tua vida, tu é o cara para fazer acontecer. Entenda, amados, que naquele momento, o projeto de Deus agora começa a tomar um novo rumo. Mas ainda algo precisava acontecer na vida de José. A Bíblia vai dizer que ele é colocado como governador do Egito. Ele transforma aquela nação, ele acumula. Passa-se o tempo, inicia a estiagem, 2 anos, e aí já está o mundo já está padecendo. Pessoas já estão morrendo de fome, os animais já estão morrendo. E José mandando em tudo. E aí chega uma caravana. E quando ele olha quem é que eram aquelas pessoas, os 10 irmãos dele, que tinham vendido ele como escravo, que só venderam porque desistiram de matar. E ele olha e reconhece, mas a Bíblia vai nos dizer que quando ele reconhece, os seus irmãos não o reconhecem. Ele estava tão diferente, ele estava tão mudado, porque agora ele era a 2ª pessoa mais importante do mundo. Ele só estava abaixo do faraó. Ele era o cara. Até o faraó fazia o que ele mandava. E aí, amados, ele chega, ele testa os irmãos. Eu vou ir só pulando um pouquinho da história. Ele testa os irmãos, faz com que um dos irmãos fique ali. Não, vai lá e busca o mais novo, porque eu estou achando que vocês são um espião, vocês vieram aqui nos roubar. Não. E aí eles começaram a dizer entre eles: eu acho que nós estamos sofrendo isso pelo que nós fizemos com o nosso irmão lá no passado. E José, escutando: vocês estão se arrependendo? Aí eles foram, buscaram Benjamim, chegaram. José conheceu o seu irmão. Aí quando o José manda eles embora, José pega o copo dele, coloca nas sacolas deles, manda eles embora no meio do caminho, manda os soldados atrás, prende eles, e aí traz eles de volta, e assim, agora nós vamos morrer. Apareceu nas nossas coisas o copo do governador do Egito, do cara mais poderoso. E aí, amados, nós chegamos a Gênesis 45, e quando eles voltam, amados, que eles se colocam agora todos na presença de José, esperando o quê? A morte, a execução, porque eles foram pegos como ladrões, e aí a pena era a morte. Nós lemos ali, amados, que José manda todo mundo sair, e quando todo mundo sai, fica só ele e os irmãos. Ele diz assim: ei, olhem para mim, eu sou José. Eu sou o José, o irmão de vocês, aquele que vocês odiavam, aquele que vocês conspiraram,
tiraram minha túnica, me lançaram na cisterna, que vocês queriam me matar, mas acabaram me vendendo como escravo, eu vim parar aqui, eu sou José. Sabe o que é interessante, amados? Que a Bíblia vai dizer assim, ó. Coloca lá o versículo 3. E disse aos seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo. E seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustado que ficaram. Você consegue imaginar na cabeça dos irmãos que José ainda estaria vivo? Não. Será que talvez em algum momento eles podiam imaginar que ele talvez estivesse vivo, mas como governador do Egito? O cara agora, o bambambam da história, o bonzão que até o faraó estava escutando o que ele falava? Isso nunca passou pela cabeça deles. Por isso que eles ficaram com as caras assim: hã? Tu? Não acredito? Irmão José? Aquele sonhadorzinho? Falava um monte de bobagem? Governador? É tu que está mandando em tudo aqui? Presta atenção, amados, que eles não tiveram o que falar. Às vezes, amados, as pessoas que mais nos perseguem, que mais nos caluniam, que mais tentam a nossa queda, quando verem Deus nos abençoar, vão ficar olhando assim: hã? Tu? Eu não acredito. Porque, amados, nós temos que entender uma coisa: quando Deus diz assim, eu vou abençoar, até aquele que quer te derrubar, acaba te ajudando. Até aquele que quer te puxar o tapete, acaba te impulsionando a você ir mais longe. O problema, amados, sabe qual é? É que muitas vezes nós colocamos os nossos olhos na nossa luta. Nós colocamos os nossos olhos naqueles que estão nos perseguindo e tiramos os nossos olhos do Senhor. E quando nós tiramos os nossos olhos do Senhor, nós caímos. Aí por que muitas vezes os planos dos inimigos dão certo? Porque Deus foi deixado de lado por nossa causa. A Bíblia, em todo o tempo, amados, José estava na cisterna e o Senhor estava com ele. Ele foi vendido, ele estava na casa de Potifar e o Senhor foi com ele. Ele estava na masmorra preso e o Senhor estava com ele. Ele foi para a presença do faraó e o Senhor estava com ele. Em nenhum momento, amados, nós vamos ver José reclamando. Em nenhum momento nós vamos ver José culpando Deus: por que eu estou passando por isso? Em nenhum momento nós vamos ver José questionando: mas por que, Senhor? Não. Ele confiava no Deus que ele servia. E aí a pergunta, amados, que eu e você nós temos que nos fazer é bem simples. Na hora da luta, na hora da dor, na hora do problema, na hora da dificuldade, nós ainda confiamos em Deus? Quando as pessoas nos traem, quando as pessoas nos caluniam, quando as pessoas nos ferem, quando as pessoas nos machucam, nós ainda confiamos em Deus ou passamos a olhar somente para a nossa dor? Porque, amados, tem pessoas que carregam dores no seu coração 5, 10, 20, 30 anos e não conseguem perdoar? Porque o foco está na dor, na ofensa, naquilo que machucou, naquilo que feriu. Ah, pastor, mas o fulano está na igreja. O que adianta estar na igreja e o coração longe de Deus? A pessoa só está na igreja, mas não significa nada. Se nós não abrirmos, amados, o nosso coração para o Senhor nos curar, para o Senhor nos ajudar a perdoar, para o Senhor nos ensinar a amar, nós podemos viver uma vida toda dentro da igreja. Uma vida toda cheio de problema, cheio de tristeza, cheio de mágoa, cheio de ressentimento, cheio de dor. E dentro, só que o nosso coração está longe de Deus. Onde é que você acha que o coração de José estava? No Senhor. Independente do que faziam com ele, o foco dele era Deus, Deus, Deus. Podiam fazer o que fizesse, caluniaram ele, mentiram, foi jogado agora na prisão. Ele podia dizer assim: ah, seu pé. Imagina quando ele se tornou, presta atenção, quando ele se torna governador do Egito, ele olhando para a mulher de Potifar: vem cá, queridinha, agora tu vai comer na minha mão.
Ele podia ter feito isso ou não podia? Podia, né? Fica quieto aí, tu é uma pobre coitada. Tu só foi uma pessoa usada para que o propósito de Deus se... Às vezes, amados, as pessoas que estão nos perseguindo são pessoas usadas pelo inimigo, mas que Deus permite para que o propósito dele se cumpra na nossa vida. Pega a visão. Porque muitas vezes, amados, o inimigo vai usar pessoas que estão do teu lado, pessoas que estão na tua casa, pessoas às vezes que estão junto com você na igreja, para te caluniar, para falar mal de você nas costas. E Deus está permitindo, sabe por quê? Porque Deus quer fazer ainda coisa muito maior na tua vida. E aquela pessoa não está se dando de conta que só está sendo usada pelo inimigo. Às vezes acontece isso na igreja, às vezes acontece isso na nossa própria, com a nossa própria família. Mas aí, amados, quando ele se revela, versículo 4, e diz, ó, cheguem para mim, eu sou, aqui ó, vocês me venderam, lembra? Lembra? Ele conta a história, lembra que vocês me venderam? Ah, é. Versículo 5, olha agora o que ele vai dizer. Pois agora não fiquem. Quem é que estava dizendo para o outro não ficar triste? O que tinha sido vendido. José, que tinha sido vendido pelos irmãos, diz para os irmãos não ficar. Quem é que tinha motivo aqui para ficar triste? José. Ele estava triste? Não. Ele diz, não fiquem tristes, nem irritados. Você consegue entender? É de rir, né, Fabiano? Como? José está olhando para o cara e está dizendo assim, não fiquem tristes, gente. Não fiquem irritados. Mas quem é que tinha que estar irritado ali? Quem é que tinha que estar louco de vontade de pegar agora? Vocês 10 vão pagar na minha mão. Agora eu vou pegar vocês e o pau vai comer. Agora vocês vão sofrer. E o que ele diz? Não fiquem tristes, não fiquem irritados. Olha o que ele diz. Contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para, olha o segredo, amados, preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Pensa num tapa na cara de luva. Tudo que vocês me fizeram já era um plano de Deus lá atrás, para que eu tivesse aqui antes de você. Imagina agora a cara dos irmãos. Quer dizer que nós estávamos sendo usados? É. Vocês abriram o coração de vocês, o inimigo usou vocês e Deus permitiu, por quê? Porque Deus queria que eu estivesse aqui antes. Muitas vezes, amados, tem pessoas do nosso lado nos atacando, e a Bíblia diz isso. A nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades, é contra aquele espírito maligno que está agindo na vida daquela pessoa só para te perturbar, só para te caluniar, só para difamar. E por que Deus deixa? Porque Deus vai usar aquilo ali para te impulsionar e te abençoar mais tarde. Olha a visão, amados. Olha o versículo 6. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos. Ele está dizendo assim, ó, a luta só começou. A luta só começou. Versículo 7. Deus me enviou adiante de vocês, para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, para que a vida de vocês fosse por meio de um grande livramento. Quem é que era o cara do grande livramento? José dizia assim, ó, sou eu. Agora não é só vocês que estão sendo abençoados. A nação do Egito está sendo abençoado. O mundo está sendo abençoado, porque o que eu fiz hoje está abençoando o mundo. José ficou se achando o cara, o orgulhoso, o bonzão? Não. Ele disse assim, ó, Deus fez, eu apenas fui um instrumento. A própria Bíblia diz, amados, nunca tente roubar a glória de Deus. O que Deus faz através da nossa vida, seja você orar por alguém, seja alguém ser curado, uma família ser abençoada, nunca diga que foi você. Ah, porque eu sou bom. Ah, porque isso. Coitado. Quem faz é o Senhor, através de quem Ele, se Deus não quiser te usar, Ele pega e usa qualquer outro.
e o plano dele vai se cumprir. Ponto. É isso que nós temos que começar a entender, amados. Deus sabe o que faz. Olha o próximo versículo. Assim como foram vocês que me enviaram para cá, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim, mas quem é que vendeu eles? Os irmãos. E agora o que ele está dizendo? Não foi vocês que me mandaram para cá, vocês acham que vocês me venderam? Não, Deus só usou vocês, que fez de mim como um pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, como governador de toda a terra do Egito. Tudo que vocês me fizeram, na realidade não foi vocês não, era Deus que estava permitindo, era Deus que estava fazendo. Olha o versículo 9. Voltem depressa para junto do meu pai e digam a ele, assim manda dizer o seu filho, porque muitos anos o pai dele chorou pelo filho que tinha sido morto por uma fera no campo. Muitos anos ele chorava e dizia, que saudade do meu filho que foi morto. E agora chegam os irmãos assim, o teu filho não morreu, o teu filho na verdade foi vendido por nós, está lá no Egito e hoje é o cara, e ele mandou nos chamar para nos abençoar. É estranho isso, né? Imagina aquele pai, a facerícia. Imagina aquele pai saindo da sua casa, como é que chega até o Egito? Talvez chegou antes de todo mundo. Por quê? Porque agora ele ia rever o filho que por muitos anos, a Bíblia diz, amados, que quando a notícia chegou para ele, que ele rasgou as suas vestes e se prostrou e pranteou dias e dias, de tanto que ele sofreu a perda daquele filho. E agora ele recebe a notícia, o teu filho, por quem tu chorou, está vivo. Uau! Amados, o que eu quero que você entenda nessa noite? José podia ter guardado, amados, tudo aquilo ali no coração dele. Ele podia ter pegado os seus irmãos, ele podia ter matado os seus irmãos, ele podia ter matado a mulher de Potifar, ele podia ter se vingado, ele podia ter sido uma pessoa amargurada, ele podia ter sido uma pessoa amarga, triste. Mas não, cada tombo que ele caía, ele buscava em Deus. Cada situação difícil que ele enfrentava, ele buscava em Deus. Tudo que acontecia na vida dele, ele se fortalecia em Deus. Nada, amados, entrou no coração dele. Ele foi traído, ele foi vendido, ele foi difamado, mas o coração dele sempre. Aonde está o teu coração? Porque eu não conheço talvez a história de todos aqui, mas eu acredito que ninguém passou o que José passou aqui. Vamos ver, alguém já foi vendido como escravo aqui? Não? Bom, então já basta, vamos ficar por aqui. Se nós, amados, não passamos nenhuma das coisas que José passou, e muitas vezes nós estamos vivendo, carregando dores, mágoas, tristeza dentro de nós, não perdoamos, não entendemos os propósitos de Deus. Amados, tudo que José passou, sabe quem é que foi glorificado através de tudo isso? Deus. Através da vida de José, amados, o nome do Senhor foi glorificado na terra do Egito, numa terra estrangeira, numa terra que não conhecia Deus, teve que glorificar o Deus de José. Talvez as tuas lutas que hoje você está enfrentando, talvez as batalhas que você já passou, talvez a tua história de dor, tristeza, sofrimento, calúnias, difamações, tudo aquilo que pessoas te fizeram, Deus te trouxe até aqui para te dizer hoje, não te preocupa, porque eu sei o que eu estou fazendo com você. Você pode ter sido caluniado, você pode ter sido difamado, você pode ter sofrido tudo que você sofreu, e Deus diz assim, mas eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou preparando para você, eu sei o que eu ainda vou fazer na tua vida. Nós podemos reclamar, podemos, mas por quê? Eu não queria sofrer tanto. Quem é que gosta de sofrer aqui? Ninguém. Ninguém gosta de sofrer. Mas às vezes, amados, para nós vivermos coisas grandes, o processo vai ter que ser doloroso. Às vezes, amados, realmente para nós aprendermos a valorizar uma família, nós vamos ter que passar por lutas grandes para aprender a valorizar.
Às vezes, amados, sabe quando nós valorizamos as pessoas que estão conosco? Quando nós perdemos elas. Quando alguém morre e você não tem mais o contato com aquela pessoa. Quando alguém se afasta e aí você diz assim: nossa, como eu era feliz junto com o fulano e agora o fulano não está mais aqui. Só que agora foi. Aprenda, amados, a olhar para aquilo que você vive, para aquilo que você passou, para aquilo que talvez é a tua história. Pastor, eu já fui humilhado. Pastor, eu já fui traído. Pastor, eu já fui ofendido. Não deixa isso entrar no teu coração. Ah, pastor, mas é família, é meu pai, é minha mãe, é meus irmãos, é meu marido, é minha esposa. Não deixa isso entrar no teu coração. Que o teu foco seja o Senhor, que o teu foco seja Deus. E independente daquilo que você passar, olhe para Deus. Porque talvez Deus está preparando coisa que você ainda nem imagina para você viver, mas o processo foi doloroso, foi difícil. Às vezes a gente olha e diz assim: mas para que eu sofro tanto? E Deus está dizendo assim: é porque eu vou fazer, você precisa ser realmente moldado. Quando nós passávamos, amados, num dos piores momentos da nossa vida até então, em Santo Ângelo, eu vou na casa de uma pessoa que não me conhecia, para tentar vender um terreno, para aliviar as coisas, e simplesmente o homem olha para mim, nunca tinha me visto na vida, nem eu ele começa a falar em línguas estranhas e só diz assim: eis que te diz o Senhor. E quando ele falou aquilo ali, eu tremi dos poucos cabelos que eu tinha ao dedão do pé. Ele disse assim: o que tu está passando não chega aos pés do que tu ainda vai passar. E eu já não aguentava mais. E eu disse: meu Deus, se já estava difícil, e agora vem um homem, e eu senti que ali era de Deus, porque Deus falou. E Deus disse assim: ó, o que tu já passou não chega aos pés do que tu ainda vai passar. E hoje, amados, às vezes a gente olhando para a história, a gente diz assim: nossa, Deus já vinha lá atrás preparando, porque às vezes as burdoadas que o cara tem levado hoje, se não fosse lá atrás ter sido forjado, já não estava mais aqui, já não estava mais em pé, já não estava mais nem em cima de um altar pregando a palavra de Deus. Tamanho é as lutas que a gente passa. Às vezes você pode olhar e dizer assim: a vida de pastor é coisa boa, vai lá 2, 3 vezes por semana, prega, o resto do tempo fica parado em casa coçando. Tem gente que pensa assim, amados. Vidinha boa essa, só fica ganhando o dinheirinho dos irmãos na igreja. Você quer carregar o fardo que eu carrego? Eu troco com você rapidinho. Não quer, Fabiano? Te coloca em pé, igreja. Entenda uma coisa, amados. Pessoas nos ferem, nos magoam, nos entristecem, mas Deus nos ama. Deus nos ama, amados. Deus nos guarda, Deus nos protege, Deus nos cuida. Pessoas hoje podem estar conosco, amanhã estão falando de nós. Pessoas hoje estão nos dando tapinha nas costas, dizendo que nos amam, amanhã estão nos difamando para todo mundo. E o que a Bíblia diz? Perdoa. Se o teu irmão pecar contra ti 7 vezes, vai lá e perdoa 7, amém? E se pecar 70, vai lá e perdoa as 70. E se perdoar 70 vezes 7, o que Deus diz? Vai lá e perdoa 70 vezes 7. Mas guarda o teu coração. Deus sabe o que faz. Eu sei que Deus está falando nessa noite com pessoas aqui. Deus conhece a tua luta, Deus conhece a tua história, Deus sabe da tua dor, Deus sabe de tudo. E Deus sabe de todas as coisas, apenas confia nele. Porque nós vamos ver, amados, José ser exaltado através de tudo aquilo que ele passou e se tornar o cara. Imagina aquelas pessoas que olharam para ele e diziam assim: imagina os irmãos dele dizendo assim: lembra dos sonhos de José? Lembra do sonhador?
daquele piá que ficava sonhando e nos apurrinhando, está aí, ó. Agora realmente nós nos prostramos diante dele. Ele é o cara. Desde a infância, Deus já estava com ele. Na cisterna, Deus estava com ele. Ele era escravo e Deus estava com ele. Ele estava preso e Deus estava com ele. Ele estava com o faraó e Deus estava. O importante é Deus estar com você. Feche os seus olhos. Coloca a tua vida agora na presença do Senhor. E se tem algo no teu coração, amados, que hoje está te trazendo tristeza, que hoje está te trazendo um desconforto, talvez você se sinta chateado, talvez você se sinta incomodado com pessoas, talvez algumas pessoas, amados, estão sendo mais abençoadas do que você, e você não está satisfeito com isso. Não foca nisso. O que você tem que focar nessa noite é só no Senhor. O que você tem que colocar como prioridade na tua vida é buscar a Deus. E deixa o Senhor hoje sarar o teu coração. Porque quando José olhou para os seus irmãos, ele disse para eles: não se irrite, não fiquem bravos com vocês mesmos. Deus estava no controle de tudo. Fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, eis aqui vidas, eis aqui corações, que o Senhor sonda, que o Senhor conhece, e o Senhor sabe como está. E eu te peço, Pai, nessa noite, começa a tratar o coração dos teus filhos. Talvez eles estão passando por lutas, talvez eles estão enfrentando tantas tribulações dentro dele, na mente, no coração, e eles nem sabem o porquê estão passando. Mas que nessa noite eles possam entender uma coisa: que o Senhor sabe todas as coisas, que o Senhor sabe tudo o que eles estão passando, o Senhor sabe cada dor, cada lágrima, cada ferida que está aberta, o Senhor sabe. O que eu te peço nessa noite, meu Pai, começa a sarar os corações, começa a tirar, meu Deus, do coração dos teus filhos toda a dor, toda a angústia, toda a tristeza, todo o sofrimento. Que eles possam, meu Deus, fazer como José fez, olhar somente para o Senhor. Que eles possam fazer como Cristo fez. Ele foi preso, ele foi julgado, ele foi condenado, ele foi espancado, ele teve que carregar aquela cruz, ele foi pregado, e nada daquilo tirou a paz dele. Ele podia estar com seu corpo triturado, mas nada daquilo tirou a paz que ele tinha no coração, porque ele sabia quem era o Senhor. E que essa paz venha sobre os nossos corações nessa noite, e que o Senhor tire, meu Deus, toda a dor, toda a tristeza, toda a angústia, e que o Senhor restaure vidas nessa noite, em nome de Jesus.